Um bom dia a todos aí. Todos estão conseguindo me ouvir? Podem falar aí para ver ou escrever, pelo menos. Duas botaram que sim, mas o restante consegue me ouvir. Tem uma galerinha aí, né? Tem Alessandra, Amanda, Camila, Eduarda, Gerlane, Janaína, Jéssica, Juliana, Karine, Maria. Tem três Marias, né? Maria, Cecília, Luísa e Yasmine. Paula, Karine, Stephanie. Ah, ok. E Suelen. Certo, então. Então vamos lá. Bom dia para vocês. Acho que não sei se a maioria me conhece ou alguém não me conhece, mas eu vou me apresentar também durante, né, a conversa de hoje. E a gente, né, vai estar conversando bastante aí sobre a disciplina de fisioterapia esportiva, né? Que é a disciplina que vocês estão aqui. Para mim é um imenso prazer estar ministrando essa disciplina para vocês, porque é uma coisa que é dentro da minha vivência prática e eu gosto bastante dessa área de esportes. Tanto é que o pessoal, né, me chamou para coordenar a Liga de Fisioterapia Esportiva, né, que tem na Estácio. Então, para mim, é um imenso prazer, inclusive, ajudar nesse projeto aí que os meninos têm, né, os acadêmicos. E agora com vocês aí na disciplina, né? Então, vamos lá. Deixa eu abrir a ementa aqui para a gente conversar. E aí depois eu falo um pouquinho de mim. E aí depois vocês tiram dúvida, perguntam, e a gente já conversa alguma coisa. Me digam se aparece para vocês isso aqui. É só aumentar o tamanho. Tá aparecendo para vocês? Sim ou não? Sim, prof. Ah, beleza. Agora tá grande, tá pequeno, tá como? Tá bom, dá pra ver o tamanho da letra. Todo mundo consegue ver? As outras meninas aí puder sinalizar, por favor. Nessa letra aqui, tá bom? Tá bom, professor. Sim, tá ótimo. Beleza, então. Então, né, vamos lá na disciplina de fisioterapia esportiva, que aí é a disciplina, uma especialidade da fisioterapia. Depois eu mando até isso para vocês. Né? Sua presença na matriz curricular é imprescindível, né? Uma vez que existe hoje na sociedade nos meios esportivos, na massificação, isso é só os detalhes, né, da coisa. Vinha ocorrendo a procura maior da população na prática de atividade esportiva, na atividade física, isso é verdade. E aí a gente vai conversar durante a disciplina as áreas que tem mais vaga até para vocês também, para quem se interessa, né? No atleta de alto nível, cada vez mais exigência de resultados, tem obrigado os atletas cada vez mais melhorar o seu desempenho, gerando com isso, né, cada vez mais lesões, e a fisioterapia consegue atuar não só na recuperação das lesões, mas na minimização ou prevenção disso. Vamos conversar essas coisas também. Em cima desses dados, o aluno será capaz de entender os aspectos do trabalho profissional fisioterapeuta e sua importância na equipe multidisciplinar. Isso é outra questão importante. Né? Na fisioterapia esportiva é bem comum o trabalho multi, né? A gente conseguir trabalhar em conjunto com outros profissionais é importantíssimo, tanto no esporte amador e principalmente no esporte de alto nível, que é uma vertente, né, de campo de trabalho. A atuação do fisioterapeuta esportivo junto à equipe multiprofissional em atletas de diversas modalidades esportivas, a sua atuação nas mais diversas lesões que acontecem no meio esportivo. Vamos falar de vários esportes aí. Provavelmente vai dar tempo. No outro semestre teve uma disciplina mais reduzida, mas nesse, como já está começando desde o início do semestre, vai dar tempo para a gente falar de vários esportes, falar da epidemiologia de cada lesão, de cada esporte, vai ser bem interessante, eu acredito, né? Lesões de todo o complexo superior e inferior, coluna, cabeça, lesões, né, por cargas, sobrecarga, que hoje é bem comum nessa questão de cargas a mais, em, por exemplo, crossfit, musculação, algumas atividades específicas. Após a avaliação e diferenciação do tratamento para cada tipo de lesão. Os objetivos gerais da disciplina, né? Compreender e aplicar os conceitos da fisioterapia esportiva no contexto da reabilitação de patologias do esporte em diversas áreas. E eu vou além, né? Não diria só reabilitação, mas também ter o entendimento do trabalho preventivo. Na verdade, o melhor trabalho para mim na fisioterapia seria fazer um trabalho preventivo,
do que fazer só reabilitação. E aí isso gera bastante conversa e polêmica em várias áreas, né? Vamos conversar sobre essas coisas também. Em diversas áreas, né? Osteomiia articular, neurológica, respiratória, pediátrica e geriátrica, que tenha relacionado ao contexto do esporte, né? A gente tem também a parte, por exemplo, de para-atletas, então tem bastante coisa. Aqui seria o que o aluno deveria ser capaz, né, na disciplina, conhecer. Isso aí é só mais coisa burocrática, né? O surgimento da fisioterapia esportiva, seu papel no processo de reabilitação dos atletas, conhecer os aspectos do ambiente esportivo, de sua importância para torná-lo seguro, as práticas preventivas, né? Isso aqui é importante, né, do fisioterapeuta, dentro de uma relação interdisciplinar e multi, conceituar os principais recursos fisioterapêuticos, e aí isso tem também pano para a gente conversar bastante. As formas de aplicação, né, dos mesmos, conhecer o processo de recuperação de uma lesão, compreensão da profunda sequência e duração das fases de recuperação, que aí para cada patologia, né, vai variar algumas coisas, conhecer os aspectos da patomecânica da lesão, identificar os objetivos individuais a curto, médio e a longo prazo do programa de reabilitação. Isso aqui é bem importante, saber a tomada de decisão. E aí no esporte, você, fisioterapeuta, é o profissional que está na linha de frente para isso. E se puder alinhar essa tomada de decisão com a parte científica, é extremamente importante, embora que na fisioterapia a ciência venha evoluindo ainda, né? Está muito embrionário ainda, muita coisa, mas já tem coisa boa. Quando o atleta é lesionado para dar volta à atividade no nível, né, pré-lesão, e quando pode ser discutido com a equipe multiprofissional. Conseguir trocar informações com os integrantes da equipe no que tange os aspectos psicológicos, que a gente sabe que influencia bastante o atleta, não só o físico, nutricional e clínico do atleta. Buscar novos conhecimentos, mostrando que o esportivo constante se encontra em evolução. Aí, aqui tem uma sequência básica que está colocada, mas não necessariamente, pessoal, eu vou seguir 100% dessa sequência, que assim, já é uma sequência que eles colocam pré-determinado para a gente aqui, mas que, no meu ver, tem muito mais coisas para explorar do que só o que está aqui. Que, por exemplo, aqui ele foca conquistas, objetivos da reabilitação, e dá para a gente falar também de prevenção. Avaliação do atleta, isso aqui é importante. Como utilizar, né, aí desde as modalidades terapêuticas na reabilitação. Mas aqui vê, por exemplo, vê o que ele coloca como modalidade só. Calor superficial e frio, corrente de estimulação, laser de baixa potência, compressão, massagem. Cadê a parte de exercício? Entende que tem algumas coisas que a gente vai complementar aqui. Terapêutica para restaurar a amplitude de movimento. Aí falando de flexibilidade, fatores anatômicos que limitam a flexibilidade, amplitude de movimento, técnicas de alongamento, FNP. Terapêutica para recuperar a força e resistência e potência muscular. Os tipos de contração muscular, trabalho concêntrico, excêntrico, isso a gente vai conversar bastante também. Como restabelecer o controle neuromuscular, o que é controle neuromuscular, fisiologia, tratamento fisioterapêutico nas lesões, e aí dá para discutir também bastante em cada esporte específico, vai ter focos diferentes, desde a avaliação, isso vai ser importante conversar, até o tratamento. Quando a gente for falar de avaliação para vocês vão ver que para determinado esporte, alguns testes vão ser mais importantes, ou algumas áreas vão ser mais importantes. Para outros esportes, outros testes ou áreas vão ser mais importantes. Definição das lesões, grau 1, 2 e 3, mecanismo de cicatrização, quadro clínico, aspectos preventivos. Isso aqui, no meu ver, é fantástico, seria a melhor coisa. Se todo mundo trabalhasse aqui nesse nível preventivo, seria massa para fisioterapia esportiva. Mas a gente vê também muita confusão nisso, né? Recentemente eu fiz um curso só de prevenção de lesões, e aí você vê no mercado lá fora uma confusão que a galera faz com a questão preventiva. Porque prevenção de lesões, pessoal, está totalmente associado com exercício, e exercícios e coisas que o atleta consiga fazer sem a nossa presença, né, da fisioterapia no dia a dia dele. E a galera vem de prevenção com outras coisas, como massagem, como terapia manual, e aí já foge totalmente do que é prevenção. Mas tem aí fora um bocado de coisa errada. A gente vai conversar disso também. Intervenção fisioterapêutica nas lesões musculotendíneas, né, perspectiva de tratamento, reabilitação do complexo superior, e aí dependendo do esporte vai entrar bem os esportes chamados overhead, né, que faz movimento acima da cabeça, então handebol, basquete, vôlei, crossfit, e aí entra tudo nessa parte aqui.
Reabilitação do complexo inferior tem um monte, né, de esportes, futebol e vários outros também. E aí tem cada particularidade: quadril, joelho, tornozelo e pé. Basicamente, eles dividem assim. Aqui tem alguns livros, que provavelmente deva ter na biblioteca, mas eu vou dizer para vocês, em fisioterapia esportiva, não se baseie só pelo livro, porque o livro vê, ó, as informações estão aqui, ó, 2005, 2008. Vai ter aula, ó, 2002, vê os livros, ó, técnica de reabilitação. Esses livros é mais para lhe dar um norte. Então, tem esse aqui, ó, esses dois, tem esse, ó, William Pratt's Técnicas de Reabilitação em Medicina Esportiva, tem outros aqui, ó, mas ó, tudo, ó, 2002, 2003, 2004. Você vai ver que quando a gente for falar, né, na aula, vai ter várias referências de artigo, de coisas que vão ser mais atuais do que essas referências daqui. Então, assim, vocês podem optar por algum livro, mas na questão de uma base, assim. Tem os livros de esportiva, mas nada impede de vocês também se basear em livros de... vou deixar você perguntar, Suelen. Acho que é porque tu fez um grupo no WhatsApp, não é isso? Pronto, professor. Eu fiz um grupo no WhatsApp para melhorar, sabe? Eu tenho algumas perguntas para o senhor. O senhor tem algum tipo de e-mail que eu possa me comunicar com o senhor Tem sim. para eu poder... Aí o senhor poderia colocar no Vou chat? colocar aqui agorinha no chat. Pronto. E segundo, por exemplo, se essa fisioterapia esportiva fosse presencial, seria mais aula prática ou teórica? Não, a disciplina em si, do jeito que ela já é projetada, ela é mais teórica. Inclusive, tinha mais alunos. Por exemplo, aqui vocês estão com 20, já teve turma de ter 100 e poucos alunos já. Assim, aí já veio assim, desde que eu comecei a dar essa disciplina, já era mais teórica. Não tinha uma parte prática. Para você ter ideia, por exemplo, infelizmente, eu já tentei falar muito lá para ver se muda um pouco isso. Mas você não tem uma prática diretamente só de fisioterapia esportiva. Você tem um estágio que tem traumato junto com reumato e esportiva se os professores chamar atletas. Isso me incomodava bastante lá. Eu tentei falar, inclusive foi daí que surgiu a ideia da Liga de Fisioterapia Esportiva, que a gente está, né, com um grupo de alunos aí, para também a galera começar a ter prática dessas coisas, em trazer atleta lá para a faculdade, fazer mais essa prática voltada para o atleta, que às vezes as pessoas acham assim que traumato esportivo é a mesma coisa, e não é a mesma coisa, tem diferenças. Mas no primeiro momento, a Suelen perguntou, né, seria teórico lá, embora eu poderia fazer possibilidade de trazer algum atleta ou mostrar alguma coisa, mas assim, eu vou tentar aqui também ser o mais dinâmico possível. Você vai ver nas aulas aí. Oi. Eu tenho outra pergunta. Certo. Pode perguntar. Não sei se você está falando. Pode falar agora. Agora tá cortando. Não sei se você está falando. Tá como se o teu microfone tivesse mudo aqui pra gente. Pra mim, pelo menos. Se você estiver falando agora, eu não estou lhe ouvindo. Fala agora, Sueli. Ainda não Que eu fico clicando para o negócio e bota no desativado. Não sei por quê. Eu não sei também dizer. Mas tu quer escrever então? Qualquer coisa eu tento escrever. Se não der para falar aí, se ficar mais fácil escrever, escreve aí. Faz sua dúvida para a gente seguir. E aí, pessoal, quem puder depois já vai entrando nesse grupo aí do WhatsApp, né? Me colocam também depois, que aí facilita o nosso contato para mandar aula, para materiais, para várias coisas. Agora tá escutando melhor. Agora tô. É assim, o conteúdo que o senhor tá passando aí pra gente. O senhor vai colocar nos arquivos? Se eu vou colocar no quê? Nos arquivos do Teams? Sim, vou passar para vocês tanto a parte das aulas, quanto essa parte da ementa também. Entendi, tá bom, obrigada.
embora que a ementa ela vem de uma forma, mas assim, como dá para a gente também abordar outras questões que vai estar no contexto, como eu estava falando no início. Você vai ver que eu vou falar bastante coisa para você de esportes. Quem gosta, né? Quem também não gosta, talvez vai conseguir acompanhar bem também. Tá? Mas qualquer coisa vocês falam. Quando criar esse grupo aí que já criou, né? Quando o pessoal entrar tudo, eu vou passar os materiais para vocês. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta? O restante do grupo aí? Não? Então vamos lá. Então deixa eu me apresentar para vocês. Para quem ainda não, talvez conheça, né? Não sei se alguém já me conhece, mas se não... Professor, Oi, pode falar. como faz para entrar nessa liga? Sim, vou te responder isso já já. A tua pergunta. Tá aparecendo para vocês, pessoal, o slide sim ou não? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ah, alguém botou que sim. Igor botou que sim. Para mim não. Tá, deixa eu tentar de novo. E agora? Agora sim, Xena falou que sim. Karine, tá aparecendo para você? Beleza. Ah, e o tamanho da letra de tudo, tá bom para vocês ou tá pequeno? Para Karine tá aparecendo só... Tu tá vendo por onde, Karine? Celular, pelo computador? Às vezes pode ser o meio que tu esteja assistindo. Pelo computador. Não é estranho. Mas tem alguém fora, Karine, que não tá conseguindo ver? Vou tentar de novo. E agora, Karine? Agora pegou. Para mim, pegou, professor. Agora não sei para Karine. Talvez ela esteja pelo celular. Ela falou que tá no computador. Pelo menos ela falou aqui que tá no computador. E aí, Karine, conseguiu? Ou não? Eu tô pelo computador. Certo, mas está aparecendo para você agora ou ainda não? Agora apareceu agora. Ah, então tá ok agora, né? Então vamos lá. Em relação à liga, acho que foi pergunta da Amanda, não foi, Amanda? Não é isso? Amanda Tairin, né? Quem foi que perguntou? Acho que foi a Amanda. Em relação à liga de fisioterapia esportiva, eu juntamente com os meninos a gente vai ver aí a questão de um novo edital para poder tipo ter novas pessoas, mas ainda estou conversando com os meninos para poder viabilizar isso, porque né, como aconteceu na primeira vez que entrou pessoas novas na liga, foi feito um edital, o pessoal participou, né, seguiu lá os critérios do edital, e aí entrou. Aí a gente precisa, depois de tu falar comigo no privado, mano, que eu posso passar o contato dos meninos. Tem até gente aqui na sala, a Xena aqui, ó, tá na sala, é da liga. E aí pode te passar melhores informações sobre novo processo seletivo aí, né, para pessoas entrarem na liga, tá? E aí vamos lá. Eu sou fisioterapeuta, né, me graduei na Maurício Nassau, Faculdade Maurício Nassau. Sou mestre em fisioterapia, né, na Universidade Federal de Pernambuco. Antes disso, né, fui atleta, joguei futebol, joguei né, vôlei, basquete, um bocado de coisa, capoeira, judô, mas principalmente futebol. Tinha um foco de ser atleta de futebol, só que aí, quando eu estava chegando, eu cheguei nas categorias de base do Náutico, joguei no Náutico, e aí tive uma lesão no joelho,
na época, chegando em categorias chamado juvenil, júnior, tive uma lesão no joelho, um estiramento no ligamento, não chegou a romper. E aí, depois disso, né, saí do clube, tudo, fui fazer fisioterapia, foi quando eu descobri que tinha essa possibilidade da fisioterapia e fui fazer fisioterapia. Então, antes de fazer fisioterapia, já tinha contato com esportes, né? E aí, depois, fiz, né, graduação, fiz a pós-graduação em terapia manual, pela Faculdade Redentor de Janeiro, tem vínculo com o IDE, que é aqui do Recife. Fiz o mestrado em fisioterapia e também muitas formações voltadas para a parte de terapias manuais. Então, trabalho com terapia manual e com a parte de esportes, né? Trauma, tudo. E aí, dentro das formações em terapia manual, tem formação em osteopatia pelo IDOT, né? Vai aparecer já já. E aí, me chamaram para fazer parte da AOB, que é a Associação dos Osteopatas do Brasil. E aí, dentro da associação, está até desatualizado, faço parte tanto da parte do Conselho Fiscal para ver as contas da instituição, mas também estou ajudando agora numa parte de mídia digital, de postagem na internet e tal, também para a associação. A gente ia, né, tentar trazer uma escola que está aqui, mas vou até tirar essa aqui depois, de osteopatia para cá para Recife, que era lá do Sul, mas teve alguns problemas que não deu para ela vir. Dou aula em graduação e em pós-graduação. Em graduação, né, dou aula tanto para vocês quanto na Facultude de Olinda, e aí tanto para educação física quanto física nos dois cursos. E pós-graduações, dou aula na pós da Estácio, que tem, né, de traumatologia com fisioterapia manual, e já dei aula em outras pós-graduações, já fui coordenador de pós-graduação também. No horário vago, assim, que não estou em sala de aula, né, ou PTS, essas coisas, estou atendendo em consultório, que é chamado Terapia, tá aqui, vocês vão ver nas redes sociais, né, quem talvez já siga, né, já sabe, mas quem não é Terapia, né, que é terapia manual, é uma mãozinha assim, com uma coluna, que trabalha com fisioterapia esportiva, traumato, osteopatia, né, em consultório geral. E aí aqui um resumo das formações. Então tenho enfim, minha formação de osteopatia pelo IDOT, e a osteopatia é quase uma nova graduação, são 5 anos depois da graduação, né? Experiências na área, principalmente, né, maior, em ortopedia, terapia manual esportiva, experiência também em jogos digitais, reabilitação virtual, quiropraxia, tem formação também, formação em bandagem, kinesiotape, ventosa, aurículo, formação de pilates, de aula nos tempos de pilates, formação numa coisa chamada fisioterapia bioantropológica, não sei se você sabe o que é, mas eu posso explicar depois. Formação no método francês, que é o método Busquet de cadeias musculares. E a formação de osteopatia, que está atrasada aqui, já está toda completa, são 5 anos de formação, né, concluí tudo. E também não está aqui, mas eu fiz um curso que é de um cara que vocês talvez vão me falar na esportiva, que é o Josemi Dutra, que é o Programa Minimizador de Lesões, que é o PML. E vou fazer esse ano ainda o PNF. Agora, no final do ano, vai ter, né, o FNP, né, Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva. Na minha época de fim de graduação, quase me formando ali, tive uma experiência bem legal com o Esporte Clube do Recife, em 2013, que a gente foi campeão brasileiro. Então foi massa com basquete. Só atletas de seleção brasileira, basicamente, na equipe. Estou eu aqui, ó, campeão. 2013 a gente foi campeão invicto. E atletas da seleção. Essa aqui, por exemplo, é a Dianinha, que era a capitã da seleção brasileira de basquete, estava aqui no esporte. Érica, da seleção brasileira. Alessandra, da seleção brasileira. Palmira, seleção brasileira. Franciele, seleção brasileira. E várias outras aí. E atletas daqui também da capital. Eu tinha 2 atletas dos Estados Unidos, que é uma que está aqui, a Alex, e tem outra que era a Sky, 2 atletas americanas também na equipe. Uma experiência bem legal. E essa foto, pena que eu perdi mais fotos, né? Eu tinha mais fotos disso aí, mas acabei perdendo. Deixa eu ver se aparece essa imagem aqui para vocês, sim ou não? Tá aparecendo essa aqui? O que foi muito legal é que, como tiraram a foto, eu fiquei logo de frente na capa. Então, toda vez que aparecer algum vídeo falando da história da final e a foto da taça, não vão ter como dizer que eu não estava lá, porque eu estou logo na frente. Então, assim, tive essa sorte de sair na foto, né, e representando a fisioterapia aí, embora que eu era, né, o professor, o fisioterapeuta em ensino, eu era estagiário aí. O professor está aqui na foto, não aparece ele aqui cortado, mas era o Davidson Marques, fisioterapeuta.
E tinha eu e outra colega, essa colega aqui, a Tatiane, que é essa que está aqui, como os estagiários da fisioterapia, a gente foi campeão em 2013, finalzinho do curso. Depois disso, tive umas experiências com corrida de rua, atendendo a galera, que corrida de rua é um meio que tem bastante potencial para vocês trabalhar, porque sempre tem corrida todo final de semana. Agora na pandemia deve estar mais difícil, mas sempre tem grupo de corrida. Vocês têm uma professora na casa que trabalha diretamente com o corredor, que é a Carla Dai, né? Tem uma possibilidade imensa de ter atendimento de corredores, se especializar nessa parte, e tem muito público, porque todo dia surge aí grupos de corrida, pessoas correndo, tem bastante. E depois disso também, hoje em dia, né, eu parei um tempo de atender diretamente com times e equipes, e aí estava mais só consultório, fazendo mestrado, tudo. E aí depois de um tempo eu tive a possibilidade de fazer uma parceria com um box de CrossFit, né? CrossFit é outra área que também está em ascensão, assim, para a parte da terapia esportiva, possibilidades para vocês. E aí consegui uma parceria com um box de CrossFit, que é o Camará CrossFit. E aí, recentemente, estou me aventurando também no CrossFit. E é bom ou é legal o CrossFit porque tem muita possibilidade de tratamento, de atendimentos, porque a galera precisa muito. E dá um valor muito grande também para a fisioterapia. Assim, entenda a importância disso. Então, vou mostrar rapidinho para vocês aqui. Me digam se aparece essas fotos aqui. Tá aparecendo para vocês aí? Sim ou não? Então, tanto eu entrei para, primeiro, entender o esporte e treinar. Isso aqui até foi antes de pandemia tudo. Comecei a treinar o CrossFit para entender, porque isso é uma coisa boa para quem vai se inserir na fisioterapia esportiva, é que, se possível, praticar aquele esporte para entender a demanda do esporte. Isso é uma coisa fundamental aí, saber os movimentos que são feitos naquele esporte, o nome dos movimentos, o que é utilizado de movimento, membro superior, inferior, quais são as demandas da atividade, para poder... Sim, vou colocar agora, Suelen Beatriz. Para poder entender aí do esporte específico. E aí, depois disso, né, de treinar, inicialmente só com a barra, quando for na aula de CrossFit específico, vai ter uma aula que a gente vai falar de CrossFit, eu vou te dizer sobre essa barra, só a barra pesa 20 quilos, fora os pesos, né, mas aí me adentrei e depois comecei a pegar peso, só que aí parou a pandemia, regrediu tudo. Esse menininho aqui que estava treinando comigo nesse dia é chamado de monstrinho do CrossFit, só para você ter ideia dele. Depois a gente fala disso. E aí depois, no trabalho da fisioterapia, né, nos atendimentos lá no box, especificamente, tive umas experiências bem legais, né, continuo atendendo lá. Agora não estou podendo atender diretamente dentro do box, mas o pessoal sempre me procura para fazer atendimentos. Certo? Deixa eu adicionar aqui, Suelen... Tem mais alguém fora essa menina que estão pedindo para adicionar? Suelen Beatriz. Certo, já mandei o convite. Veja se ela conseguiu entrar aí. E aí alguém me avisa. Certo? Então, assim, de maneira geral, tive algumas experiências legais. Basquete, futebol, também fui atleta e atendi muitos atletas de futebol também. Tive uma experiência com vôlei também, pequena, mas tive. Basquete, vôlei, corrida, crossfit, principalmente. Mas a gente vai tentar abranger outros esportes também aqui. Certo? Tá, deixa eu voltar para a sequência aqui. Perguntas antes de eu começar a falar mais sobre o que é fisioterapia esportiva aí, propriamente dito. Se tem alguma... Laura Lima, certo. Pronto, mandei para ela também. Veja se ela consegue entrar aí. Acho que Suelen Beatriz conseguiu, né? Veja se a Laura consegue. Perguntas, pessoal, até agora. Tudo bem? Está crescendo mais aqui a sala. Alguém tem alguma pergunta? Fora as que já foram feitas?
Não? Então vamos seguir. E aí, vocês vão ver que fisioterapia esportiva, né, ou cada área, na verdade, né, aqui hoje o assunto é fisioterapia esportiva, mas cada área tem um campo imenso de trabalho, desde trabalhar com atleta de elite, atleta realmente profissional, até você trabalhar com o atleta amador, recreativo, aquele cara que joga a peladinha do final de semana, que corre uma corridinha num grupo de corrida desse, ou que faz um crossfit, uma musculação, também pode ser enquadrado aí como fisioterapia esportiva, mas ele vai estar no contexto aí de atleta recreativo, né, recreacional, que é totalmente diferente do atleta profissional. Os focos são diferentes. O atleta recreativo, ele está buscando aquela atividade por saúde, por lazer. O atleta profissional, pelo contrário, ele vai buscar aquilo ali porque ele está buscando metas, resultados, e isso vai fazer o atleta sempre estar no extremo do corpo, sempre no extremo do limite, e aí por isso vem as lesões. Alguém vai perguntar alguma coisa? Eu sou Ellen. Desculpa interromper. É que, tipo, tem fisioterapia esportiva que é em relação a, tipo, musculatura, que é para aumentar a musculatura, tipo, academia, fazer exercícios e tal. Aí eu queria saber, assim, qual a diferença para o educador físico? Entende? Entendi. A diferença é importante, mas boa pergunta. Vamos lá. O fisioterapeuta esportivo, né, do esporte, diferente do fisioterapeuta da traumato e o educador físico, o fisioterapeuta esportivo ele vai focar nas lesões do esporte. Então, como eu falei desde o início, ele tem que entender do esporte, da modalidade que acontece. Então, entender quais são os movimentos, quais são as regiões que tem mais lesão. Vou dar um exemplo do CrossFit. CrossFit, o principal local de lesões, em primeiro lugar, é o ombro, membro superior. Segundo lugar, coluna, lombar. E terceiro lugar, joelho. Para cada esporte tem uma demanda dessa. Então, assim, sabendo e conhecendo a epidemiologia de cada esporte, que o fisioterapeuta esportivo precisa conhecer, a gente pode utilizar tanto de reabilitação, se o atleta estiver lesionado, e aí tem os recursos da fisioterapia para reabilitação, quanto o trabalho preventivo, com alguns exercícios preventivos, só que o educador físico já tem outro foco. O educador físico vai trabalhar em cima da performance, do condicionamento e etc. Tem até uma educadora física aqui na turma, Thaisa, né? Tá aí, que também é educadora física, pode falar bem também disso. E aí o foco é diferente, embora é multidisciplinar, Sueli, trabalha em conjunto o tempo todo, principalmente nas equipes de elite. O fisioterapeuta do esporte está em constante contato com o personal, né, com o educador físico, com o coach, né? Aí, Thaisa botou exatamente isso, um complementa o outro. Sem dúvida, o trabalho de um não funciona direito sem o trabalho do outro. Precisa muito desse complemento aí, tá? Então, basicamente, o fisioterapeuta do esporte é aquele cara que vai se adentrar mesmo em entender o gesto, em trabalhar com prevenção, em estar em loco e fazer, muitas vezes, o pronto atendimento, o primeiro atendimento do atleta em vários esportes, na grande maioria. Quem faz o pronto atendimento é o fisioterapeuta. Se o paciente, o atleta lá tem uma luxação, tem uma fratura e tudo mais, quem entra para fazer é o fisioterapeuta. O único esporte que tem mais restrição assim para entrar no caso, o futebol. No futebol, geralmente, quando tem alguma lesão, alguma coisa, entra o massagista e entra o médico. O fisioterapeuta não entra no campo para atender. Mas, fora isso, nos outros esportes, é o profissional de primeiro contato, é o fisioterapeuta que entra para fazer os procedimentos, desde o pronto atendimento, trabalho preventivo, reabilitação e tudo. E como a Thaisa colocou bem aí, ó, é importante o personal ficar em contato direto com o fisioterapeuta. Se todo mundo pensasse assim, né, Thaisa, seria fantástico e ajuda demais o paciente e aluno, concordo com você. Então, assim, você pode cair no contexto tanto de atender atletas de alto nível, de seleção brasileira, aqui, por exemplo, a foto da seleção brasileira de judô, né, feminino, quanto em esportes amadores. Mas quando você atende atletas olímpicos assim, né, é um trabalho muito legal, né? Esse cara mesmo que eu fiz o curso que ele é daqui, né, da região da gente, que é o Josemi Dutra, não sei se alguém já conheceu. Se a gente tivesse nas aulas presenciais, eu ia tentar trazer esses profissionais também para falar um pouco. Se daqui para lá a gente voltar para a aula presencial, eu tento ver se eu consigo levar o amigo Josemi lá, isso, PML, para a gente poder também ter essa possibilidade. Cheguei a fazer recentemente agora, Thaís, a última turma que teve, muito bom. E aí ele trabalhava, por exemplo, com a Yane Marques, ele era o fisioterapeuta da pentatleta, né, Yane Marques, que agora já não está mais competindo, mas tem mais de um ano, né? Beleza. E aí eu posso cair tanto para atender atletas de alto nível,
assim, ó, atletas olímpicos, mas eu também posso pegar atleta amador. Então, a importância do fisioterapeuta na área desportiva eu vejo como fundamental e está cada vez mais crescendo. Hoje você vê, por exemplo, a realidade dos boxes de CrossFit, basicamente todos os boxes de CrossFit, aquele que abre hoje já vai ter algum fisioterapeuta ou muito provavelmente mais para frente vai ter alguma conversa e se coloca fisioterapeutas para trabalhar no box, que já abre um campo de trabalho para vocês. E vários outros esportes precisam muito do fisioterapeuta. Os atletas reconhecem isso e sabem a importância disso. E é engraçado, eu estava nesse curso do PML há poucos dias atrás, e aí é exatamente isso que a gente está falando aqui agora, da importância do fisioterapeuta, né, nas atividades e tal. E aí tinha um cara na minha turma lá, que ele era de Aracaju, acho que era Aracaju, Sergipe, acho que, se não me engano é. E ele estava dizendo que lá, por exemplo, não tem ainda, está começando agora a ter fisioterapeutas ligados ao CrossFit, nos boxes e tal. E aqui já é uma realidade completamente diferente, que em cada box já tem fisioterapeuta para trabalhar. Então, assim, a gente ganhou uma importância nesse meio grande e a gente tem que se preocupar muito com isso. Ah, com certeza, Thaís. Se todo mundo se preocupasse, seria perfeito. Mas a gente tem que fazer também nosso trabalho de formiguinha. Nosso trabalho de devagarzinho plantar essa semente também é importante. Exatamente, as pessoas se preocupam. Mas, assim, o atleta, se ele for educado e orientado, ele consegue entender isso. Ele consegue entender que ele precisa cuidar. Agora, a gente precisa fazer esse trabalho, precisa mostrar para ele isso. Se você não mostrar nada, ele não vai entender que é importante isso. Que é uma coisa que eu vejo em alguns esportes, principalmente esporte amador, que hoje em dia a gente vai conversar também, se fala muito de recovery. O recovery é excelente, inclusive como porta, né, para campeonatos, para eventos, para o fisioterapeuta se inserir, que é aquela recuperação que você faz entre as partidas, entre os eventos, né? Só que a gente só tem que ter cuidado com o seguinte, para os atletas não acharem que tudo é recovery, que a fisioterapia esportiva se resume a recovery. Se eles acharem isso, nós estamos perdidos, porque não é só isso. Isso é uma parte, tá? E aí, isso traz mais ainda a importância da formação profissional, da gente se capacitar. Né? Antes de eu terminar a aula, eu vou mostrar para vocês, a gente tem uma Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, que é a SONAF. Não sei se você já ouviu falar da SONAF. Inclusive, nossa liga, né, junto com outras ligas, tem parceria com as questões de SONAF, né, vai ser chamada para eventos, congressos. Ano que vem vai ter o congresso da SONAF em Salvador, né, Bahia. Estou doido para ir para esse congresso, vai ser muito legal. E existe um perfil profissional para trabalhar na área, você tem que gostar de esportes, ou gostar daquele esporte específico. Você tem que entender que, por mais que você queira ser generalista, é muito difícil, porque cada esporte tem demanda diferente. Se você trabalha com luta, é uma coisa. Se você trabalha com ginástica, é outra coisa. Se você trabalha com futebol, é outra coisa, e assim vai. Então, a demanda que você está trabalhando é importante. Entender também as diferenças de atleta profissional de alto rendimento, praticante de atividade física ou recreacional, que são contextos diferentes. O atleta de alto nível, um cara desse, um Zen Bolt da vida, esse cara está buscando resultados, metas, e aí esse cara está sempre no extremo, no máximo. Para você ter ideia, o Zen Bolt, quando ia para as competições, sempre ia com ele o quiroprata acompanhando ele. E antes de fazer a corrida, ou entre os treinamentos, ele sempre tinha atendimento para poder estar competindo em alto nível, porque esses caras estão sempre no extremo. Esse cara ganhou tudo, né? No atletismo, mas se você observar, na última corrida dele, ou numa das últimas, ele teve um estiramento na posterior, né? Lesão discotibiais, vamos falar de lesões, né, também na disciplina, e aí ele acabou depois migrando para o futebol, hoje em dia está se aventurando no futebol lá da Austrália. E é diferente do praticante de atividade física, aquele cara que vai fazer uma corridinha no final de semana, de um grupo de corrida, faz uma musculação, faz um crossfit não profissional, só para treinar, e busca vocês para atendimento. Ou treina um vôlei, treina um basquete, só por treinar, por saúde. E aí também é fisioterapia esportiva, mas a demanda é diferente, certo? E tem também uma área tão rica e boa quanto, que é a área dos para-atletas, paraolímpicos, né? Também é um campo para se desgravar e tem vaga para profissionais adentrar nesse meio também. Essa aqui é a Yane Marques, que eu falei para vocês que o Josemir, por exemplo, trabalhou com ela, né? Teve todo o contato. E aí, mercado de trabalho para fisioterapeuta esportivo, eu vejo como promissor e está crescendo, né? Está melhorando a importância dos clubes, dos profissionais entenderem a importância, né, do fisioterapeuta do esporte. E aí tem espaço desde trabalhar em clubes, academias,
escolas, clínicas, sem treinamento, depende do seu contexto, né, que você está inserido, mas tem vaga. Para vocês, né, que estão chegando agora, eu aponto 2 áreas aí boas para você tentar se encaixar, se você gosta de fisioterapia esportiva. Uma é corrida de rua, outra é crossfit, hoje em dia, é os que estão mais, assim, de melhor acesso. A não ser que você tenha um conhecimento de clubes ou tenha alguma possibilidade de algum outro esporte, mas às vezes é um pouco mais fechado, porque já tem fisioterapeutas lá, na verdade. Não é que não tem a possibilidade de você entrar. Algumas pessoas também, mulheres, podem achar assim, a fisioterapia esportiva é mais para homem. Isso já está mudando muito. Já existem fisioterapeutas mulheres em altos cargos, inclusive da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. A gente tem 2 mulheres mesmo que estão ligadas à Federação Internacional de Fisioterapia Esportiva, que é a Luciana de Michelis e a Natália Bittencourt. Quem quiser, segue lá no Instagram, elas fazem um trabalho massa, inclusive tem um aplicativo só voltado para avaliação, que é o FAST, e são 2 mulheres de alto nível aí, inclusive participando de eventos internacionais, levando a fisioterapia esportiva do Brasil. Tá bem baixinho, Suelen, não sei se... Poderia repetir o nome dela, por favor? Natália Bittencourt e Luciana de Michelis. Só botar na internet, você vai achar fácil elas 2. Ou então, se não achar elas com o nome delas, bota assim, ó, FAST. FAST é o aplicativo que elas usam, você vai achar essas 2 de alguma forma. E elas são mulheres que trabalham com esporte. Tem várias outras, tem um monte. Esses dias mesmo a Sonaf postou um negócio, vai ter um evento de terapia manual no esporte, uma coisa assim, que todo mundo que vai palestrar é só mulheres. Todas são mulheres. E tem mulheres daqui da região Nordeste também. A gente às vezes pensa que aqui é fraco de esportes. A região Nordeste é muito boa de fisioterapia esportiva. Tem uma galera do Ceará, da Universidade Federal do Ceará, que faz um trabalho muito bom. Não sei se vocês conhecem um que é Joelho em Evidência, por exemplo. Eu acho que a Thaisa botou a foto dela aí. Deixa eu ver se é isso. Botou a foto do aplicativo, FAST. Exatamente. Boa, Thaisa. Tem o pessoal da Universidade Federal do Ceará. Tem o Rodrigo Oliveira, que é fisioterapeuta do futebol do Ceará. Tem o Joelho em Evidência, que é o Gabriel Leão. Não sei se vocês acompanham no Instagram. Fazem um trabalho massa. Tem a galera daqui de Pernambuco, né? Tem o Bruno Gilberto, que é membro do SONAF, fisioterapeuta do esporte. Tem mais 2 fisioterapeutas que se passaram recentemente na prova, porque assim, para se tornar membro SONAF, que eu vou comentar um pouquinho mais na frente, se hoje não der tempo, nas próximas aulas com certeza falo, para se tornar membro da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, você tem que fazer uma prova, né? Assim como tem nas outras áreas. Depois de 2 anos de formado, você vai lá e faz uma prova, e essa prova, né, nacional, tudo, se você passa, você se torna membro SONAF. Na nossa região, né, de Pernambuco, a gente só tem, hoje em dia, apenas 3 membros SONAF, para você ver como a prova é difícil para poder entrar. Na região do Ceará tem mais, tem outros estados do Nordeste que tem mais membros SONAF. Aqui a gente só tem 3 recentemente. Há um bom tempo só tinha um, que era Bruno Gilberto do futebol. Eu tô doido para fazer essa prova, acho que ano que vem eu vou estar fazendo, se Deus quiser. E aí, a gente tem 3 profissionais. Um é o Gabriel Mesquita, que fez mestrado lá na Federal com a gente também, que é o que passou na prova, e teve uma moça de Petrolina também que passou na prova, mas só tem 3 profissionais. Outra coisa importante a gente comentar na aula de hoje é a ideia da equipe multi e interdisciplinar. A gente já, né, alguém já escreveu aí, né, mas é fundamental o contato com outros profissionais, com psicólogo, com nutricionista, com fisiologista do clube, com personal, né, o preparador físico, massagista, médico, equipe toda médica. Em algumas equipes, o médico ele é o chefe da delegação e aí você vai ter que bater, né, trocar ideia com o médico, né, ser companheiro dele, na verdade. A equipe técnica também, mostrar a importância da fisioterapia para a equipe técnica. Às vezes, você tem equipes técnicas que valorizam o trabalho da fisioterapia e tem outras que não valorizam tanto. E aí, se você mostra, como a gente falou no início, essa ideia do trabalho preventivo, essas questões, e a importância da avaliação pré-temporada, pós-temporada, o acompanhamento do atleta, o monitoramento desse atleta, é extremamente importante para poder mostrar e trazer para o clube que esse trabalho pode reduzir lesões. Por exemplo, todo ano, no futebol e em vários outros esportes, são feitos o monitoramento dos atletas para saber as principais lesões que estão ocorrendo naquela temporada. Se for ver no futebol mesmo, tem estatística, tipo assim, no ano de 2019, quais clubes lesionaram mais, o departamento médico ficou mais cheio, quais ficaram menos. 2020 deve ter valor também, embora que a pandemia atrapalhou muito. E aí você consegue ter uma ideia. Por exemplo, eu estava nesse curso que eu falei do Dutra, ele mostrou lá
esse infográfico do futebol, o Grêmio, por exemplo, lá do Sul, era um clube que tinha a maior quantidade de lesões do Brasil, região Sul. O Sport aqui, região Nordeste, né, Pernambuco, deu uma melhorada, principalmente quando entrou esse trio que está na fisioterapia esportiva lá, que tem 3 fisioterapeutas no futebol, que é o Bruno, Ernesto Baroni e o Márcio Caldas. Eles estão fazendo um trabalho bem legal lá. Para você ter ideia, nesses cursos que a gente fez, tinha fisioterapeuta de Santa Cruz fazendo curso com a gente, tinha fisioterapeuta do Porto de Caruaru. Então a galera vê a importância de buscar esse conhecimento. Dependendo da instalação física que a gente vai trabalhar, eu posso ter desde salas de ultramodernas, com super equipamentos, tudo que você imaginar de ótimo, de potente, game ready, bota hidropneumática, hipervolt, o caramba de equipamento. E eu também posso pegar um local amador, né, de esporte amador, sei lá, eu trabalho com atletismo, trabalho com uma população, né, de atletas mais humilde, vamos dizer assim, e minha instalação física ser basicamente uma sala, uma maca e acabou. Pode ser também a sua possibilidade. Olhe lá um teraband, uma faixazinha para você se virar. Então, assim, você vai ter os extremos aí. É importante, né, quando você tem sala de avaliação, se não tem, você muitas vezes vai ter que avaliar o atleta dentro do loco, então na quadra, no cantinho da quadra, às vezes, né, você vai ter todo esse intermeio no ginásio, na piscina, pode utilizar, né, caixas de areia para fazer trabalho, sala de musculação associado, né, o trabalho com educação física, nunca entrando no lugar da educação física, sempre complementando. E tudo mais que a estrutura possa oferecer, quando tem, né? Aqui vou dar um exemplo para vocês do NEPRE. NEPRE é um núcleo de excelência que eles construíram lá no esporte, no CT de Paulista. Então, no CT de futebol lá do esporte, eles construíram um centro de excelência na recuperação de lesões e tal, excelente, chamado NEPRE. Inclusive, até estúdio de Pilates tem dentro desse local, para vocês terem ideia. E aí eles botaram as macas de última geração, equipamentos potentes, tem alguns recursos que eles fazem uma avaliação que é do FMS, não sei se todo mundo conhece a avaliação do FMS, né, que é Functional Movement Stream, sei lá, tem um termozinho, né, FMS, que eles fazem a avaliação funcional, e tem vários recursos tecnológicos, assim, positivos, né. Eu posso também trabalhar com fisioterapia esportiva e não ter nada disso, ou ter muito menos. E você vai trabalhar da mesma forma. Fisioterapia esportiva é o que você usa de raciocínio na tua cabeça para tratar o atleta. Não, se eu tenho um recurso ótimo, se eu também não tenho, eu me viro. Porque vão ter pessoas que vão trabalhar só no consultório também e vão atender atleta também. Aí eu tenho diversos recursos, desde marcas, colchonete, triângulo de espuma, bastão, cama elástica, balancinha, teraband, tábua de equilíbrio, skate, mesa flexora, caneleira, halter e por aí vai. Aqui é um físio, eu vou contar a breve história dele, mas que eu gosto para dar uma motivada em vocês que gostam da área de fisioterapia esportiva principalmente. Esse aqui é o Bruno Maziotti. Hoje ele está somente no Paris Saint-Germain. Ele é o chefe do setor médico do Paris Saint-Germain. A história desse cara é o seguinte, ele era fisioterapeuta aqui no Brasil, chegou um tempo a ser professor acadêmico também, né, de fisioterapia, tudo, e aí ele teve a oportunidade de ir para fora do Brasil, fazer os trabalhos lá na Itália, na Espanha. E aí, nessa época, ele conheceu o Ronaldo Fenômeno. E o Ronaldo Fenômeno se lesionou. Ele foi o físio que reabilitou o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno veio para o Corinthians. Eles fizeram um baita laboratório no Corinthians, que é o Lab 9. E aí os caras disseram assim, né? Ronaldo disse lá para o pessoal do Corinthians, traz esse cara para cá, Bruno Maziotti. No ano que o Bruno Maziotti foi para lá no Corinthians, aí tinham 2 jogadores que voltaram da Europa para jogar no Brasil. Que foi o Alexandre Pato e o Renato Augusto. Hoje, Renato Augusto está na China, Alexandre Pato está no São Paulo. Esses caras passaram um ano inteiro e lá fora eles estavam se lesionando direto. Aqui no Brasil, no Corinthians, eles passaram com o trabalho desse cara aí um ano inteiro sem nenhuma lesão. Inclusive, o Renato Augusto foi o melhor atleta do Campeonato Brasileiro, só para você ter noção. Com o trabalho da fisioterapia. Aí o trabalho foi tão bom que teve um treinador que foi daqui para a China, não lembro agora se foi Filipão ou Mano Menezes, e aí levou o Bruno Maziotti para lá. O Bruno Maziotti aqui no Brasil, no Corinthians, devia estar ganhando uma média de 80 mil reais, eu acho, mês, por aí. Foi lá para fora ganhando seus 230 mil, 250 mil mês. Fisioterapeuta. Tá ruim? Não sei, né? O que é que você acha? Depois bota aí se tá ruim o salário desse cara. Lá na China. E aí ficou um tempo lá na China, até que chegou a Copa do Mundo que teve aqui, né, no Brasil e tudo mais. Ele fez parte da equipe da fisioterapia da seleção brasileira da última Copa. Quando acabou a última Copa, simplesmente ele tinha 2 destinos para escolher, né?
Simplesmente ele tinha destinos para escolher o Real Madrid, da Espanha, queria ele, e o PSG, Paris Saint-Germain, do Neymar, queria ele também. Só para você ter ideia de como esse cara, né, levou o nome da fisioterapia esportiva aí, né, para um alto campo aí, para a gente, que é o Bruno Mazziotti, certo? E aí, hoje em dia, ele deve ganhar pouquinho dinheiro no Paris Saint-Germain, tá pobrezinho o bichinho. E aí, simplesmente é o chefe do departamento de saúde lá do Paris Saint-Germain. Ele é o cara lá do negócio, certo? Só para vocês terem ideia. E eu gosto de falar da história dele porque, assim, pode ser uma história de alguém de vocês aí, por que não? É só correr atrás. Tem muitos fisioterapeutas hoje saindo do Brasil para atuar com atletas fora do Brasil. Não só no futebol, em outros esportes, mas no futebol tem muito. O fisioterapeuta é contratado só para ir lá para fora. A gente, às vezes, pensa também, né, tem uma falsa ideia de que a fisioterapia de fora é melhor do que a do Brasil. E vocês estão extremamente enganados. A fisioterapia do Brasil, se não for a melhor, com certeza é uma das melhores do mundo. Isso eu escuto de vários colegas que vão para fora e quando voltam fala isso para a gente. Tá? Mecanismo de lesões, né, vamos entender em cada esporte: atletismo, natação, ginástica, luta, tênis, futebol, handebol. Para cada esporte tem uma demanda específica, tem a quantidade de lesões que acontece muito naquele esporte. Por exemplo, futebol mesmo, tem muita lesão de posterior de coxa, discos tibiais. E aí, como que a gente faz um trabalho para melhorar isso? Tem algumas possibilidades aí que a gente vai conversar durante a disciplina. Na ginástica, quais são os esportes que mais, as lesões que mais acontecem? Em determinado esporte, quais são as lesões que mais aparecem? A gente vai mostrar algumas coisas para vocês. E aí eu tenho desde lesões, né, musculares, lesões ligamentares, até umas fraturas mais graves, né, e até lesões de ligamento que tiram totalmente o atleta, né, do campo, da atividade. Isso aqui é o Maicon Leite. Esse cara chegou a jogar até no Náutico no Sport aqui. Teve uma baita fratura. Não sei se você lembra desse cara aqui. Esse aqui é o Bruno, goleiro, que foi preso, né? Porque pegou a mulher dele lá e partiu em vários pedaços e tal. Até recentemente agora está sendo contratado para um time aí. Depois do tempo todo que ele cumpriu preso, ele vai voltar a jogar futebol aí. Não sei se vocês acompanharam. E aqui é o Ronaldo, quando ele rompeu o ligamento antes da Copa 2002. O cara fez o tratamento, voltou para a Copa, foi o melhor atleta da Copa e o Brasil ganhou o título. Só para você ter ideia. Aqui no tênis, por exemplo, o tênis muitas vezes para a partida no meio para ter o atendimento da fisioterapia esportiva. O voleibol também tem bastante, né, atuação aí. A gente tem um campeonato excelente no Brasil, que é a Superliga de Vôlei. Pena que Pernambuco não tem nenhum time, né, disputando. Tinha o esporte, né, tem o esporte feminino, está na Superliga B. Mas o investimento não é tão alto assim, então o time não chega muito longe, mas está tentando aí. Já teve uma época que o esporte no vôlei era bem melhor. Agora está no basquete, né? O foco está no basquete e futebol. E aí, prevenção de lesões, vamos conversar também, né? Ocorrido na prática esportiva. Alguns equipamentos, né? Dependendo do esporte, vai ter uso, né? Por exemplo, o futebol tem a caneleira, tem a chuteira específica, né? Calçado. No tênis tem a raquete. No voleibol, a bola, a rede, as coisas que podem influenciar ou não. Condições ambientais são um esporte que é no ambiente aberto, calçados, bandagem, a gente vai fazer alguns comentários sobre bandagem durante, né, as aulas também. Não sei o que vocês acham de bandagem, se gosta, se não gosta. Vou tentar trazer para vocês o que tem de evidência científica e vamos discutir também as questões profissionais. Aquecimento, treinamentos da parte cardiorrespiratória. Esse aqui é a imagem está a melhor, mas é o Lab 9 do Corinthians na época, né, fotos. E esse é o Renato Augusto que eu tinha falado para vocês. Aqui fazendo isso, esse Lab 9 simplesmente é um laboratório para avaliação de desempenho dos atletas que eles construíram lá no Corinthians, só para avaliar desempenho. E esse é o Alexandre Pato que eu tinha falado para vocês. Aqui o Bruno, ó. Eles estão com o computador monitorando todos os movimentos que o atleta faz. Tem vários tipos de avaliação interessantes. Veja, usando eletrodos para fazer eletroestimulação, né, para ver a capacidade muscular do atleta. Aqui a análise, ó, com movimento. Também tem trabalhos no loco, no campo, especificamente. E aí tem várias outras medidas de avaliação. Vamos falar de avaliação bastante também na disciplina. Desde avaliação física, exame laboratorial, teste ergométrico, exame isocinético. Não sei se você sabe o que é isocinético.
Tem um local aqui, Thaisa conhece bem, que é o Doutor Esporte, não sei se alguém já ouviu falar, que tem uns meninos, né, que trabalham com corrida, que é o Rafael, né, Rafael Salles, e o Rodrigo, que é o médico, né, irmão dele, que eles têm, né, uma sala lá específica para fazer análise de movimento, né, para corrida, para, né, a parte de corrida. E usa softwares assim, ó, e Thaisa botou aí, equipe show, e que faz análise. Se eu tenho esse recurso na minha clínica, no meu espaço, maravilha, né? Perfeito, se eu posso trabalhar assim. Se eu também não tenho, eu vou tentar outras formas de avaliar, filmando com meu celular, usando outro tipo de aplicativo, mas quando eu tenho recursos tecnológicos que me ajudam na prática, isso geralmente é fantástico também, porque dá um feedback, inclusive, para o cliente, para ele ver onde está desequilibrado no corpo. E vocês vão ver, assim, outra coisa legal da fisioterapia esportiva é que a gente tem um foco muito na função também, na função do movimento, na função do atleta. Isso é bem importante nos dias de hoje. Dá mais valor à função só do que dor. Porque, assim, dor é uma coisa que esses atletas muitas vezes vão conviver o tempo inteiro. Eles vão ter períodos de mais dor, menos dor. E a fisioterapia vai vir como um modulador disso. Mas vai ter vários momentos que o atleta vai competir com dor, desde que essa dor não limite a atividade dele e não retire ele do esporte. A gente tem que saber isso. O foco da fisioterapia do esporte não é só dor, é muito maior. Outro tipo de software, esse aqui é o Baro, né, baropodometria, aqui com análise de movimento. Aqui também é outros softwares. Então, assim, se eu tenho recurso tecnológico, maravilha. Se eu não tenho também, eu tenho que ver outra forma. Aqui é a eletromiografia. E eu posso analisar toda a mecânica do atleta, né? Desde do lançar a bola para bater, até a aterrissagem. Em cada esporte vai ter uma mecânica específica. Se fosse pegar, por exemplo, beisebol, e aí ver o arremesso do beisebol, é de uma forma. A batida na bola do tênis é de uma forma. A batida do vôlei tem uma mecânica. O arremessar do basquete tem outra mecânica. Ontem mesmo eu estava vendo uma palestra interessante, um cara falando assim, né? Um cara falando de Oscar Schmidt do basquete. E aí o cara questionando assim, dizendo, o pessoal diz que Oscar Schmidt, ele é o mão santa. Só que Oscar Schmidt, quando terminava o treinamento, todo mundo ia embora, e Oscar Schmidt fazia mais não sei quantos arremessos, 1000 arremessos depois que acabava o treino. Ou seja, ele tem uma mão treinada, ele não tem uma mão santa. E a galera dizia que é mão santa, porque é algo divino, ele tem um dom. Mas não é só dom, pessoal, é treinamento também. Então esses caras, para chegar no alto nível, treinam muito, né, dependendo do esporte. E aí posso fazer monitoramento também, né, em esteira. Tem várias formas de trabalho aí da fisioterapia esportiva. Existe o dinamometria, o dinamômetro isocinético. Isso aqui é o equipamento chamado isocinético. Alguém já tinha visto esse equipamento? Sim ou não? Por favor, coloca aí. Estão todos aí ainda? Tá cheia essa sala, 20 e poucos. Nunca tinha ouvido falar no isocinético, pessoal. Dinamômetro. Aqui em Recife, que eu saiba, você vai ter no Esporte, Clube do Recife, você tem lá na Federal. Não sei se outro lugar tem, mas esses dois lugares eu conheço que tem o dinamômetro. Que seria o padrão ouro para ver desequilíbrios musculares, né, desequilíbrios no atleta. O padrão ouro seria o dinamômetro. Se eu não tenho o dinamômetro isocinético, que é esse equipamento aqui, eu vou ter que apelar para existe o dinamômetro manual, a gente consegue ver, que é mais fácil, né, ter acesso a recursos. E se não tem, vamos ter que ver outras formas. Aí tem os testes funcionais, a gente vai falar deles durante a disciplina também. Tem a avaliação subjetiva, né, aí que a gente pode ver grau de força e tudo mais, que é uma outra forma que a gente vai ter se a gente não tem esse parâmetro, né, da dinamometria isocinética, né, o isocinético aí, que seria o ideal. Geralmente, locais de pesquisa tem, clínicas grandes tem uma clínica que vale a pena você acompanhar o trabalho deles, que é lá de Campinas, vou botar o nome dela aqui, quem quiser acompanhar no Instagram, que é o Instituto Wilson Melo. Quem já viu ou não viu, vale a pena procurar. Suelen Pereira, pergunta aí. Deixa eu estender minha mão. Professor, esse dinamômetro aí, que é manual, é aquele que aperta para testar a dor da pessoa ou eu estou enganada? Tu pode repetir que não ficou meio cortado a tua fala. Repete, por favor. Eu estou falando normal ou ainda está cortando? Agora eu tô ouvindo, pode falar.
Pronto, esse dinamômetro é assim, o manual. É aquele Certo. que você aperta a pessoa até o nível de certa dor, aí ele calcula e tal. É isso? Ou eu estou me confundindo? Não, é um equipamento que vai medir força. O atleta ele vai pressionar o equipamento e mede o grau de força daquele movimento. Mas não necessariamente tem que doer, não. Ah, entendi. É Certo? porque eu vi em avaliação cinético-funcional, a professora Entendi. para avaliador tinha Entendi. que usar o dinamômetro para saber o limite da dor onde estava sentindo, aí Eu acho que via tu no deve estar corpo. falando do algômetro. Tem outro equipamento chamado algômetro de pressão, que é um equipamento que você coloca na pele assim, e toca para ver a sensibilidade tecidual. Pode ser esse. Thaisa colocou isso aí, Ah, tá, algômetro. Deve ser tá esse. bom, tá, entendi. Dinamômetro é para força, algômetro é para ver a sensibilidade relacionada a sintomas e tudo mais. O pessoal que trabalha com dor, propriamente dito, foco na dor, usa o algômetro. Só que o algômetro custa uma média de R$ 4.000, mais ou menos, para você ter um algômetro na sua clínica. Mas assim, quem trabalha com paciente com dor vale muito a pena, porque dá valores precisos aí para você saber se esse paciente realmente está com dor, se essa dor não está super valorizada, essas coisas. Aí tem o algômetro. Dinamômetro, que a gente está falando, é para ver força, ele mede força muscular. Certo? São coisas diferentes. Aí vale a pena, quem puder olhar esse trabalho do Instituto Wilson Mello, é o instituto lá de Campinas, que é um pessoal que um dos físicos lá, chefe, é o Rodrigo Vasconcelos, outro cara que vale a pena seguir, que ele era judoca antes de ser fisioterapeuta, depois virou fisioterapeuta, eles criaram esse instituto que atende atletas lá, e eles fazem um trabalho muito legal com a prática baseada em evidência no esporte. A clínica deles é 100% prática baseada em evidência nos atendimentos. E eles fazem um trabalho bem legal. Vale a pena ver a estrutura dessa clínica, é show de bola. Quem puder ver depois. E eles têm lá esse dinamômetro, tem um laboratório só de avaliação também. E aí seria esse equipamento aqui, ó, o dinamômetro. Geralmente atletas de alto nível, assim, futebol, acompanham. Dos 3 clubes daqui, o que tem é o esporte. Não sei, Náutico e Santa Cruz, quando precisa, eles vão lá na Federal fazer, geralmente. Não tem ainda no clube, mas esporte tem. Um próprio, né? E aí, geralmente, você vai ver aqui algumas fotos, a cara dos atletas geralmente é essa carinha feia, assim, porque eles têm que fazer bastante força. Isso aqui parece que é leve, não é nada leve. O atleta faz uma baita força aí, porque eles botam o atleta no limite para testar realmente a potência, né, dos membros inferiores do atleta. Também dá para usar o dinamômetro isocinético para o membro superior, né, para avaliar, dá para avaliar várias coisas, né? Por isso que é padrão ouro, que ele vai dar uns dados no computador bem precisos aí. E geralmente o esforço do atleta é grande, que os caras na fisioterapeuta vai estar lá forçando, bora, 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 não para, não para. Essa parte de comando verbal também é bem importante. Vê a cara dos atletas geralmente. Ó. Esse aqui é o Osvaldo, jogou no esporte já. Rodrigo Caio. O esforço é um pouquinho forte. E tem outros tipos de avaliação também, né? Além do isocinético, avaliação dentro do campo, nos testes, coitado não, Suelen, porque esses caras precisam de resultado, eles são pagos para isso, então estão sempre no limite. Esses caras acham ótimo isso. E atleta gosta muito de tecnologia, essas coisas novas assim ele gosta. Outra coisa que é importante é a avaliação dentro do loco, né? Pode ser no campo, pode ser no clube, na quadra. As avaliações pré-temporada, as monitorizações são extremamente importantes também. A gente vai ter aula aí para frente para falar disso. E aí vem a parte da aceleração do atleta, índice de massa corporal, tem uma avaliação que é da termografia, não sei se vocês já ouviram falar da termo, que faz uma avaliação para ver, né, onde está mais vermelhinho no corpo do atleta, que pode indicar que está mais inflamado, e aí ter um foco bem diferenciado também. Tem vários clubes hoje em dia que trabalham com a termo. Imagina que esse cara fosse um corredor e ver que a perna dele está toda vermelha. Ó. Isso pode ser um potencial, né, potencial atleta para lesionar. Tem avaliação de postura também, né, usando softwares. Vamos falar de postura no esporte também, é um tema hoje em dia mais polêmico, né, em relação à postura, porque postura mexe diretamente com a performance, pode mudar o gestual do atleta, e aí geralmente não se foca tanto em postura nos esportes, só se for uma coisa muito gritante, o cara tem uma escoliose severa, tem coisas assim, mas no geral se foca mais na parte dinâmica do que estática. E aqui todo o trabalho de
temporada, né, de exercício preventivo, aí pode ser feito tanto em campo quanto em consultório, aí depende do que eu tenho no consultório. Se vocês já viram o Instagram, por exemplo, do Josemi, o trabalho que ele faz só com elástico e com caixa e com poucos recursos, o tanto de exercício que ele faz com o pessoal, é muito legal também de acompanhar. Aqui é um atleta da Seleção Brasileira de Handball, fazendo trabalho, tem vídeos na internet desses movimentos, bem interessantes. Tem um trabalho de equilíbrio, propriocepção, pliometria, vamos falar disso também na disciplina. Aí existe uma discussão também grande, que dá para a gente ter algum momento de aula para conversar sobre base instável, como é essa aqui, e base estável. Isso eu fisioterapeuta do São Paulo, já fui da Seleção Brasileira também. Isso aqui é o Rogério Ceni, né, que foi jogador de futebol. Não sei se vocês prestam atenção que a grande maioria das fotos, quando a gente vai catar aí na internet e ver, geralmente tem muita coisa de futebol. O pessoal dá uma super valorizada no futebol também. Pode observar que o primeiro esporte que voltou a ter prática e jogo e tudo mais foi quem? Futebol. O pessoal dá um valor, parece que fisioterapia esportiva é só futebol. E não é, pessoal, muito longe disso. Você vai ver uns Jogos Olímpicos aí, você vai ver outras atividades. Tem muito campo para fisioterapia. Um dia desse, o pessoal da Sonaf estava organizando um simpósio de lutas. Os profissionais estavam lá, profissional que trabalha com MMA, com boxe, kickbox, etc., jiu-jitsu e tudo, falando no evento. Isso é muito legal. Esportes diferentes. Hoje em dia, outro esporte está crescendo muito, futebol americano, rugby, tem outras coisas aí para se trabalhar também. E aí, principais lesões que a gente vai conversar na disciplina de maneira geral, desde contusões, lesões articulares, musculares, pode aparecer, né, algumas atípicas, como lesão neurológica, transtornos cardiorrespiratórios, etc. O diagnóstico fisioterapêutico é extremamente importante e nosso diagnóstico é pautado em movimento, né? Nosso foco é movimento, certo? Tudo bem até agora, pessoal? Perguntas aí? Exame complementar, muitas vezes pode ser, né, utilizado ou não, mas para tirada de dúvida, o exame não é ele sozinho, não vai resolver nada, ele só tira uma dúvida assim, se tem uma lesão mais grave, se tem uma ruptura, uma fratura, algo mais grave. E nosso cargo-chefe vai ser a avaliação. A avaliação fisioterapêutica, extremamente importante. Porque, né, é nela que a gente vai tirar a tomada de decisão para o que a gente vai fazer com o atleta, desde o âmbito preventivo, reabilitativo, as intervenções que vão ser feitas individuais e coletivas vão sair daqui. E para isso a gente tem que saber avaliar. E é uma coisa que aparentemente todo mundo diz que sabe, eu sei avaliar, e chega na hora a gente fica, né, sem saber o que é que a gente avalia. Quando a gente traz para o contexto do esporte, aí que embanana mesmo, porque a gente fica assim, imagina, não sei a realidade de vocês aqui, mas imagina que alguém aqui, vou deixar você perguntar já, Sueli. Alguém aqui que nunca trabalhou com esporte, de repente surge o convite para trabalhar, por exemplo, com esgrima. Um convite para trabalhar com, deixa eu pensar no esporte aqui diferente, o rugby, por exemplo, você nunca viu isso, sabe nem o que é. Aí você vai pensar, pô, então vou buscar artigo científico, vou buscar literatura desse negócio, né, vou ver o que é. E aí você procura, não tem muita coisa, porque tem esportes que tem muito artigo, muita literatura, e tem esportes que não tem nada. Tem esportes que não tem nada escrito. E aí você tem que, na verdade, fazer o que a gente chama de evidência indireta. Você pegar conhecimentos e conceitos de outros esportes e adaptar para aquele. Geralmente é assim. Acho que Suelen tinha uma pergunta, não é isso, Suelen? Professor, desculpa ficar falando direto. Não interfere, não. Pergunta, que eu quero, né, ajudar. Pode ir lá. É porque, assim, como o senhor falou em relação à postura, aí eu lembrei Certo. de uma aula que eu tive com Carla Dyer, que ela fez fundamento, não é? Alguma coisa de cinético funcional, avaliação cinético Avaliação funcional comigo. funcional, certo. Isso. Aí ela falou assim, independente, assim, a gente avalia a postura do paciente, mas Sim. assim, ela falou que tipo, tem um atleta que ele corria de forma totalmente errada, mas Aham. assim, ele sempre ganhava. Aí Exatamente. nesse caso, a Até que gente, ponto tipo, vai mexer, não é isso? tipo, se a gente realmente precisa
porque ele sempre aprendeu desse modo e ganhou vários anos, sabe? E ele Exatamente. sempre correu errado. Aí a professora disse, o que é que a pessoa deve fazer? A pessoa deve corrigir a postura dele ou ele tem que mudar realmente toda a rotina que ele já teve correndo e ele sempre ganhava, Isso entendeu? aí é que Essa que é tá, a minha Suelen. Entendi. E aí é que tá, Suelen. Será que ele tá correndo errado mesmo? E a pergunta que eu vou jogar para você. Só para a gente pensar. A gente taxa e coloca assim, ele está correndo errado. Será que ele está correndo errado mesmo? Porque o que é que acontece? Vocês são treinados assim como eu fui, Carla foi, todo mundo. Tipo assim, ao olhar o pessoal na rua, ver, eita, tem um pé valgo, um pé varo, um joelho assim, né? A gente não tem essa análise. O ombro está mais assado, está mais... Mas quando a gente traz para o contexto esportivo, falar de esporte, a gente tem que pensar que o esporte tem a performance. E se o cara está performando bem, não tem sintoma, não tem para que mexer na postura dele. Porque se a gente mexe na postura, isso vai cair rendimento, o cara pode perder uma medalha olímpica, o cara pode perder um campeonato, e a culpa vai cair todinha para a fisioterapia. Dá para entender? É o famoso ditado, né, professor? Em time que tá ganhando não se mexe. Exatamente. E é Rogério, né? Ô, Rogério, beleza, cara? Bom lhe ver. Beleza, professor. E aí, exatamente, Rogério. Mas assim, claro, com bom senso. Por exemplo, o atleta tem algo, tá gritante, e aquilo tá sendo o fator que tá causando problema. Eu posso mexer? Aí sim, porque senão o cara vai piorar mais. Agora, de maneira geral, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente geralmente pensa assim, você vai ouvir muito quando a gente falar de membro inferior. O paciente, o atleta tem um valgo dinâmico. O que é que seria valgo dinâmico? Que é quando esse joelho ele cai muito para dentro no movimento. Na grande maioria das vezes a gente pensa assim, tem que corrigir esse valgo dinâmico, que é cair na fala exatamente que a senhora estava falando aí. Só que você vai ver mais na frente, eu vou falar para vocês de uma coisa chamada sistemas complexos, que é uma coisa que está começando a surgir forte na fisioterapia esportiva, que vem de outras áreas, o pessoal da engenharia estuda isso, que estão trazendo para esportes, e eles falam uma coisa chamada de rede de determinantes, que quer dizer o seguinte, que um valgo dinâmico sozinho, que é um fator de risco, mas esse fator de risco sozinho não é predominante para dizer que esse cara vai ter lesão. O que quer dizer que talvez o atleta vai ter um valgo dinâmico e nem precise corrigir esse valgo. A gente tem que tirar um pouco isso da cabeça de que você tem que estar corrigindo o atleta toda hora. E sim a gente pensar na performance, numa boa estabilidade do movimento, numa boa qualidade do movimento. Cuidado com isso. Porque você pode tirar. Por exemplo, apareceu aí para vocês. Oi, pode perguntar. O que o senhor quis dizer assim é que, por exemplo, que não interfira o jeito dele, porque pode até piorar se a pessoa quiser fazer a postura. Mas, Sem tipo dúvida. assim, por exemplo, se a pessoa estiver nesse modo errado, vamos dizer, aí a pessoa tem algum problema, aí sim a pessoa deve resolver o negócio da Com certeza. postura. Mas, Vou te no dar caso, uma- a pessoa hoje em dia corre de jeito errado. E o fisioterapeuta percebe que no futuro isso vai causar danos neles, aí isso também pode acontecer de o fisioterapeuta ter que mudar alguma coisa ou ter que esperar que o corredor sinta essas dores para poder mudar a postura. Entendi. Essa é a minha dúvida. Entendi. Se o fisioterapeuta tem tempo para trabalhar com esse atleta de forma que prepare esse atleta para isso, sim. Agora vamos imaginar assim, é um cara que vai competir daqui a 2 dias, 3 dias, ou sei lá, está muito próximo, não tem muito tempo para fazer isso, é complicado, entendeu? Mas se eu tenho tempo para fazer, deixa eu ver aqui o que a Thaisa colocou. É muito mito de individualidade biológica mesmo, é muito específico. O físico muitas vezes só precisa ajustar o trabalho de fortalecimento de cadeias para dar condições aos atletas. Exatamente, nem sempre o jeito do paciente é o errado, apenas a mecânica dele, concordo plenamente. Mudar a mecânica é complicado, aumenta o risco de lesão. Exatamente, até um calçado lesionado. A gente vai ter muito pano para manga para conversar isso que o Suelen perguntou, o que a Thaisa está falando, Rogério. Fica tranquilo. Vou dar só um exemplo. Apareceu para vocês aí, lá no início da aula, quando a gente estava falando, né, de atleta recreativo e profissional, né, apareceu a foto do Usain Bolt, né, que era o atleta do atletismo. Você já viu a mecânica do Usain Bolt correndo? A gente da fisioterapia, há muito tempo atrás, tinha um vídeo, gravaram ele na saída da corrida dele, e esse vídeo rolava no Facebook, mas já faz muito tempo. Se você fosse ver a saída dele da corrida, a mecânica que ele faz é horrível, a pior que tem. Inclusive, ele larga pelos últimos. Mas se você acompanha a corrida do cara, ele larga nos últimos e ele vai ganhando, enquanto os outros atletas estão desacelerando, que começam rápido e vão desacelerando,
O Usain Bolt começa pior e vai ganhando velocidade e chega primeiro. E ainda chega com mais de um corpo de diferença. Aí me diz assim, E o ainda cara que ganhou. Oi, pode falar. E ainda chega sorrindo no final, só tudo Exatamente. cansado. Já chega sorrindo. Um cara que ganhou Mundial, ganhou Olimpíadas, ganhou tudo que você imaginar. Se você for pegar e levar em relação à biomecânica só, que claro que é importante, mas é só isso, não rola, você vai ver que é horrível a mecânica do cara, mas o cara ganha tudo. Eu vou mudar esse cara? Não posso fazer isso. Agora, outra coisa, depois que esse cara se aposentar, que ele não está competindo, é outra coisa. Mas naquele momento ali, que é atleta de alto nível, eu tenho que ter muito cuidado com essas mudanças. Mudanças muito bruscas assim, cuidado. Certo? Como o Thaisa botou, o padrão biomecânico dos maratonistas de ponta são horríveis. Mas os caras estão lá na ponta. Vê só, como é que faz isso, né? Como é que faz? Tudo bem, pessoal? Até agora? Tranquilo? Estou quase finalizando essa parte aqui. E aí, foco na avaliação. A avaliação é extremamente importante. E hoje em dia, tem se dado muita importância à avaliação funcional. A gente vai ver alguns testes funcionais que não sei se vocês já viram ou não, mas que hoje são bastante utilizados no meio esportivo. Você precisa abrir um pouco mais o olhar para eles, como, por exemplo, HUP testes, Y-teste, tem alguns assim que a gente vai comentar. Esse aqui é o fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futebol. Esse é o Odir de Souza, é um dos fisios, né? E aqui é o Kaká na época. Kaká teve um probleminha sério, né, que foi uma lesão no pubis, chegou a fazer cirurgia no pubis. Na época que ele saiu do Milan, Milan era o melhor atleta do mundo, foi o melhor em 2007, e foi para o Real Madrid. Depois ele lá no Real Madrid, na época, chegou a operar o pubis e acabou a carreira do Kaká, nunca mais rendeu igual. Veio parar aqui no Brasil, jogou no São Paulo, foi para os Estados Unidos e aí cada vez decaiu a carreira dele, depois da cirurgia no pubis. E aí a gente também pode ser esse profissional de estar dentro do campo, de estar monitorando o atleta, de estar acompanhando, de fazer trabalhos, né, de equilíbrio, diversos trabalhos funcionais dentro do consultório, um recurso que eu tiver no consultório. Aqui, por exemplo, atletas de surf, né, de skate, de modalidades assim. Aqui já, por exemplo, ciclistas, trabalho de ciclismo. E aí eu tenho que trabalhar o equilíbrio desse atleta. Aqui, por exemplo, utilizando equipamento de pilates. Aqui é o Lyoto Machida, por exemplo, que é do MMA, fazendo um trabalho de luta, um trabalho funcional, né, para movimentos do membro inferior. Aqui já dentro de uma clínica, né, não sei se é num clube especificamente, pegar uma imagem aleatória, mas fazendo exercícios funcionais com o atleta. E aqui seriam alguns vídeos que não vão pegar agora, mas depois eu mostro para vocês. Não vai abrir nenhum, depois eu mando. Acho que eu consigo abrir aqui, só um momento. Professor, a gente vai ter que aprender aquele tipo teste de Laseg, teste de Doppler, essas coisas. O que é que A gente tem? vai ter que aprender. A gente vai ter que Não aprender. necessariamente. Vou falar sobre... Quando a gente chegar na parte de avaliação, vai ser legal isso. Porque a gente vai conversar sobre... Eu tive avaliação médico-funcional e era muito teste, que misericórdia. Eu não conseguia fazer quase nada. Fique tranquilo, é o seguinte. Esses testes que você está falando assim, são testes ortopédicos. Você vai ver que se você for pesquisar sobre uma coisa chamada sensibilidade, especificidade desses testes, eles são baixos, são ruins, sozinhos. Por isso que geralmente passa uma porrada de testes, porque você faz mais de um para poder tirar algum diagnóstico. Aí existem os testes funcionais, que são melhores vistos hoje em dia, mais utilizados na parte esportiva, por exemplo. Então você não vai ter que ficar presa a teste da ASEG disso. Claro, pode utilizar em algum momento, mas esse teste sozinho não me diz nada. A gente vai conversar sobre a avaliação, fica tranquilo. Vou te dizer alguns bizus de avaliação também para todo mundo, né? Tá, deixa eu só aqui conseguir os vídeos aqui. Deixa eu abrir, aí eu mostro para vocês alguma coisa. Só um minuto. Pronto. Só me digam se aparece para vocês aqui. Aparece aqui esse vídeo?
Sim ou não? Aparece pra mim. Parece? Pronto. Então, ó, aqui para dar uma motivada para vocês. Então, vocês vão atuar nisso aqui. Vê que vídeo legal. É complexo, Thaís. É complexo. Se lesionou, saiu, ó. Vê que interessante. Fisioterapia. Não sei se para vocês tem áudio, né? Acho que não, só a imagem, né? Para mim aqui tem o som do vídeo. Não, é sem áudio. Aí, se você achar esse vídeo na internet, bota lá, você consegue achar, bota fisioterapia esportiva, procura. Vocês acham lá na internet, é bem legal. Ele começa a acompanhar, né, os atletas, começa a fazer a reabilitação, a piscina, várias. E no final, o que vai acontecer? Não sei se deu para entender aí o que acontece. No final, o cara se reabilita e aí liga para o fisioterapeuta e bota o som do estádio para o cara ver que ele está, por exemplo, no campo lá de novo jogando. Deixa eu abrir outro para vocês. Ó, ou, por exemplo, fazer um trabalho dessa forma aqui. Ó. Isso aqui era o físio que a gente comentou há pouco, o Josemir Dutra, fazendo um trabalho com a Yane Marques. Ó, só com os elásticos pilates, ó. Olha o que ela está fazendo. Trabalho de movimento de membro inferior, mas ela está também trabalhando membro superior e tronco no mesmo movimento. Mais uma vez, não deve estar falando som para vocês aí, mas ele está o tempo todo estimulando o atleta. Professor, professor. Vai narrando aí, a gente vai escutando. Certo. É porque ele tá o tempo todo estimulando o atleta. Mantém força, contrai transverso, força, que é o comando verbal. O comando verbal para a fisioterapia esportiva é bem importante também. Ele está estimulando ela o tempo todo. Trabalhando core, trabalhando membro inferior, trabalhando membro superior, tudo no mesmo movimento. Vê que a clínica dele, o consultório do Ultra é praticamente isso. Só tem bola, só tem faixa, elástico e exercício o tempo todo. Ok? Vou botar outro aqui. Só para vocês verem como que o trabalho da fisioterapia é bem interessante. Aqui é mostrando o isocinético. Para adiantar só para você ver o atleta fazendo movimento. E o esforço que o cara faz. O fisioterapeuta todo motivo. Esses dois aqui são dois membros SONAF. Esse é o Rodrigo Oliveira, físio do Ceará Futebol Clube. E ele fez mestrado em fisioterapia aqui na Federal, Pernambuco. Vou voltar de novo. Vê o sofrimento do cara. Nossa. Ó, isso aqui. Isso é o isocinético. Para ter uma ideia. Vou mostrar só mais um.
Aqui, por exemplo, ó, trabalho preventivo. Para procurar vídeos é o que mais tem na internet. Ó, trabalhando agachamento. O ideal seria o fisioterapeuta ter dinheiro financeiramente, né, só para trabalhar com isso, né? Aí seria ótimo. Quando você tem isso, maravilha. Quando não tem, agachamento, tá, fazer um agachamento tal. Tem outros testes diferentes. E eles estão usando uma parte da avaliação do FMS, que é uma forma de avaliação. Veja que para cada posição muda, né, os movimentos. O goleiro já tem outra demanda. No mesmo esporte tem demandas diferentes. Trabalhos dentro do campo. Ó, trabalho na caixa de areia. Parece um trabalho muito bonito. Quem gosta? Quem gosta? Eles passam pelo isocinético. Talvez o único profissional aqui que iria usar o isocinético, eu poderia usar para um membro superior, seria o goleiro. Você entende que não tem muito sentido para os atletas de futebol que usam o membro inferior, né, fazer esse tipo de teste para o membro superior. E aí, geralmente, por isso que é feito muito para a perna, né, porque eles têm muita lesão. Futebol, por exemplo, você vai ver as lesões, as principais lesões são de posterior, isquiotibiais e adutores, né, coxa em si. Depois joelho, a gente vai mostrar também para vocês. E aí cada esporte tem uma demanda específica, tá? Aí antes de eu abrir para perguntas aí de vocês, deixa eu só mostrar isso aqui. Aí essa é uma frasezinha, né, para o semestre todo para a gente, que foi minha frase que eu usei no meu mestrado, lá na dissertação que a gente faz, que foi a frase desse cara aqui, Charlie Chaplin, né, que é a persistência é o menor caminho do êxito. E é isso, né, na fisioterapia esportiva. Você vê o quanto de campo que está se abrindo para vocês, para quem gosta de trabalho, a interação entre os profissionais, como a gente falou, e vocês comentaram aí durante a aula também, e só vence quem luta, velho, quem corre atrás para poder ter a oportunidade, você plantar essa oportunidade. Se hoje tem fisioterapeutas em vários boxes, se hoje tem fisioterapeuta específico com corrida e vários focos aí, é porque alguém foi lá e desbravou esse campo e abriu esse leque aí de opção para vocês que vêm depois. E tem que ser assim na profissão da gente. Valorizar cada vez mais o trabalho. Certo? Aqui estão meus contatos. Não sei se alguém quer tirar print aí ou se precisar, mas já me coloca aí nesse grupo que vocês criaram. Eu boto o contato aí. E aí, vou botar o meu WhatsApp aí no chat, aí alguém me encaixa nesse grupo de vocês, que aí eu passo já para vocês os material de aula, passo tudo para vocês aí. Certo? Vou colocar no chat aqui o WhatsApp. Se alguém puder me encaixar lá nesse WhatsApp. Aqui no início, Thaís, da aula, acho que alguém criou o link. Acho que foi Suelen, se eu não me engano. Deixa eu copiar de novo e jogar aí. Ô, professor, Oi. o senhor me adiciona na sala, por favor? É porque eu não estou tendo acesso ao chat, não. Entendi. Quem é que tá falando agora? Laura Lima. Certo, adiciona.
Faz só um favor, tu fala comigo depois no privado aí, escreve uma mensagem que eu te coloco. Tá certo. Certo? Professor, essa Oi, pode disciplina perguntar. só vai ser pela manhã ou vai ter à noite também? Rapaz, comigo eu tô de manhã. A turma pela manhã. Não sei se à noite tá tendo e quem que tá à noite. Que eu não tô, eu tô só de manhã. Meus horários tá à noite só na segunda-feira com anatomia. Mas Beleza. esportivo eu tô só pela manhã. Aí não sei te dizer, Rogério. É bom tu ver se tem outro horário, se tem outro professor que tá dando e ver com a coordenação. Mas comigo, se, né, quem for ficar aqui comigo é pela manhã. Tranquilo. Valeu. Certo? Valeu? Ô, professor, esse Oi. slide que o senhor passou, vai botar no Teams e no CIA, né? Isso, e vou passar para esse grupo do WhatsApp também. Tá bom, obrigada. Vocês vão ter acesso de todo jeito, fica tranquilo. Pergunta. Essa é uma dúvida minha. Pode perguntar, É não que eu se tô falando preocupe. muito. Não, mas relaxa, assim, esse primeiro momento é para isso mesmo, é para pergunta, dúvidas, vai lá, pergunta. É porque eu não sei de nada de fisioterapia esportiva, é por isso que eu sou curiosa, fico perguntando. Entendi. Mas Mas tu assim, gosta, pelo menos, ou não? então, eu tô aprendendo agora, eu não sei de nada, entendeu? Entendi, Aí entendi. eu. Aí Pergunta. assim, é porque assim, eu tive nas primeiras aulas que quando você tem que postar um slide ou de algum esporte, alguma coisa do tipo, você tem que tampar a cara dos profissionais ou quem está trabalhando com isso. Aí todos os slides não tinham a cara das pessoas. Aí eu queria saber se isso pode ser assim ou não. Porque tem uma lei no COFITO que diz que quando você tem que mostrar um slide, tem que tampar a cara dos outros. Eu fiquei com dúvida, assim, sabe? No geral, assim, você, né, o ideal, né, por conta da questão de direitos autorais mesmo e tudo mais, no geral, o ideal seria você tampar o rosto e tudo mais. Só que aqui foi muito mais a título de apresentar para vocês os profissionais da área, você entender, né, o campo de esportes, por isso que eu mostrei para vocês assim, entendeu? Mas no geral, realmente, se você vai fazer, principalmente expor o seu paciente, né, você nem poderia fazer. Se a gente entra na questão de ética, né, você citou aí o CREFIT, COFIT, se a gente for falar de ética na fisioterapia, é bem complicado, porque assim, no geral, você não pode postar foto de paciente, nem a foto que está de lado dele, assim, você do lado dele não pode ter essa foto no Instagram. Se você for postar exercício, for postar nada de intervenção manual, não pode, certo? Eu acho que quem perguntou aí. Não poderia. Mas vai para as redes sociais de todo mundo, o que é que você encontra? Mas enquanto é isso. Principalmente com famosos divulgando arroba e tal Exatamente. dos Ó, profissionais. tem uns caras, por exemplo, ó, na região de São Paulo. Vou dar exemplo. Tu tá situando aqui Recife, na região Pernambuco, mas vou dar exemplo lá do Sul. Quem pensa assim, tal, não tem, não tem. Tem dois caras, por exemplo. Um é um Alan Joseph, um carequinha que trabalha com rugby, e outro é o Diego Paiva. Se entrar no Instagram desses caras, os caras atendem somente, por exemplo. Certo, beleza. Quem precisar ir aí, Gerlane, né? Os caras simplesmente só atendem Graziane Barbosa, Fausto Silva, Gugu Liberato, né, que agora não atende mais, mas jogadores da seleção brasileira, etc, etc. E posta fotos com os caras. Imagina que você fosse daquela região, né, e você está abrindo um consultório. A concorrência é altamente desleal. Você consegue entender? Porque, tipo, você está competindo com o cara que atende o Neymar, vamos supor, um exemplo assim. É difícil. Então, assim, falar de ética, realmente, no que você fala, você está certo, o ideal seria ter todo o cuidado ético. Na prática, é meio complicado, inclusive pela questão de divulgação. Porque, por exemplo, como é que a galera vai saber que o fisioterapeuta, tal fisioterapeuta de esporte, trabalha com movimento, com isso, se você não divulga e não posta? Embora que não poderia. Eticamente, o conselho não permite que você bota nada. Entende? Entendi isso. Aí a gente precisa fazer o seguinte, o que eu te diria de dica, né? Aí serve para todo mundo aqui. Bom senso. Não coloca algo que prejudica ninguém. Como aqui é mais a título acadêmico, no intuito não é prejudicar nada nem ninguém, por isso que eu coloquei. Certo? Eu entendo que a galera tem aula 10h50 agora. Deve ser a maioria aí, né? Muita gente tem ou tem alguém que não tem? Tô terminando já, pessoal. Eu acho que o povo tem aula de 11 horas, que o seu termina de 10h50. Isso.
Ainda temos 10 minutos ainda. Não sei porque a galera tá correndo. Já já vocês entram na sala. São 10h40 aqui agora. Mas eu tô já fechando. Perguntas, pessoal, sobre a disciplina em si. Alguém tem mais alguma pergunta? Deu para ter uma ideia geral do que a gente vai ver? Vamos falar muita coisa ainda. Falar de teste, falar de movimento. Fica tranquilo aí que tem muita coisa para tu aprender, já que tu falou que não sabe nada de fisioterapia esportiva. Espero que quem não gosta, né, da disciplina, que às vezes sempre tem nas turmas, quem gosta e quem não gosta, né? Mas que vocês consigam acompanhar qualquer dificuldade, a gente vai tentar trazer a disciplina da melhor forma, para quem gosta e para quem não gosta. Para quem gosta, te garanto que vai ser massa, que eu particularmente gosto bastante de ministrar essa disciplina, sou suspeito para falar de esportes, que é a minha realidade, né, e eu sempre vivi nesse meio, então para mim é ótimo. Para quem também não gosta, vai ser uma forma de aprender também coisas novas. É sempre bom a gente pegar conhecimento de várias áreas e trazer para a nossa realidade também. Então, acho que vai ser positivo nesse ponto. Alguém tem Professor, posso falar de novo? Como é? Posso falar de novo? É que eu tô falando muito. Tá gastando tudo que... no primeiro dia, né? Depois, nos outros dias, então, vai vir perguntar mais. Nos outros dias, vou falar um pinguinho de nada. Vai, mas assim, Bruno, é assim, que eu vi numa aula que eu tive com Carla Dai, que, certo. tipo, uma pessoa tem uma doença aí que afeta alguns membros e é paraplégico, que não consegue andar. E tem outra pessoa que é a mesma doença e é corredor. Aí eu não entendo isso, entende? Entendi. Entender mais ou menos? Deu para entender. Existe a parte dos para-atletas também, que a gente pode até comentar um pouco aí nas aulas para frente, que acontece às vezes. Existem modalidades que o cara com deficiência ele consegue competir. E aí existe até uns pessoais que é chamado de classificador internacional funcional, que faz essas avaliações para categorizar esse pessoal em modalidades. E o cara consegue competir. Ele treina, né? Às vezes. E aquele que talvez tenha deficiência não consegue, mas no geral tem muito para-atleta aqui no Brasil mesmo. E é um campo bom de trabalho para fisioterapeutas também adentrarem, né? Pessoal de para-atletismo. Não sei se Thaís botou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Isso, botou aqui o sigla, né? CIF, exatamente. E aí tem campo para isso, Suelen, de trabalho mesmo. Tem como trabalhar com esse tipo de paciente, né? Para atleta. Vamos comentar também nas aulas. Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Para eu liberar vocês aí. Já vou mandar para vocês aula, material, tudo aí. Não? Tudo tranquilo mesmo. Depois eu vou procurar saber quem gosta, quem não gosta da disciplina, que hoje foi meio corrido, né? Por causa da outra aula que você já tem. Mas na próxima a gente pergunta direitinho. Procura saber aí da realidade de vocês. Que o legal é trazer para a realidade de vocês também. Igor botou que por enquanto não. Certo. Então a gente comenta em outra aula, tá? Xena botou aí, cadê? Sem perguntas, foi show, valeu, Xena. Obrigado aí. Vai ser cada vez mais show. Você vai ver que essa turma especificamente para frente vai estar bem atualizado o conteúdo. Vou trazer artigo científico, um bocado de coisa para vários esportes diferentes aí. Vai ser legal. Certo? Então foi isso por hoje, pessoal. Eu vou fechar aqui a gravação. Vou mandar já para vocês a gravação da aula. As aulas já, né, daqui para frente, uma boa parte das aulas já. E aí, qualquer dúvida, a gente vai conversando aí. E aí, manda no chat aqui, manda no WhatsApp. Aí, Igor botou que tem boas expectativas. Cadê? Eu sempre tenho ótimas expectativas, Igor, em relação à esportiva. Eu vou ser suspeitíssimo para falar disso aqui. Eu gosto muito, cara. Mas espero suprir as expectativas de vocês aí, né? Principalmente quem gosta. E quem não gosta, vai que vira a casaca também, né? E passa a gostar. Vamos ver. Tá bom? Então é isso, meu povo. Já que ninguém tem pergunta específica, depois a gente comenta sobre prova, sobre esse processo todo, mas não se preocupa com